Boa tarde. Que maravilha ver o salão mais cheio. É muito bom estarmos aqui procurando essa ligação com o plano maior, procurando o nosso aprendizado, nosso crescimento. Que Jesus abençoe esse nosso propósito. E nós iniciamos a nossa reunião com os recadinhos da casa. E eu tenho mais um recadinho que foi enviado por uma pessoa muito especial. Escuta, meu irmão, esta mensagem que o Mestre envia com amor. É luz iluminando tua romagem pelos caminhos da dor. Perdoa quem te ofende e calunia. Esquece todo o mal e encontrarás alegria. Perdoar sem por humilhação é ter Jesus no coração. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Transforma o ódio em amor, o espinho em perfumada flor. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Esta música de João Cabete chama-se Canção do Perdão. E se nós necessitamos perdoar, é porque existe uma mágoa dentro de nós. E o que é mágoa? Mágoa é uma nódoa, é uma mancha causada por uma contusão, é uma impureza, é uma mácula. E de onde surge a mágoa? Normalmente a mágoa surge da nossa incapacidade de lidar com uma situação qualquer em que nós nos sentimos lesados. E normalmente, quando nós falamos em mágoa, sempre existe um ofensor e um ofendido, mesmo que o ofensor não tenha tido a intenção de nos magoar, o que aliás é muito comum. Muitas vezes nós nos magoamos e a pessoa não teve a intenção de nos magoar e muitas vezes a pessoa nem sabe que nos magoou. Mas quando nós nos sentimos lesados, costuma surgir em nós uma emoção e essa emoção se chama raiva. E essa emoção raiva, apesar de a maioria de nós achar que é uma emoção negativa, ela é uma emoção positiva. Sabem por quê? Porque a raiva, ela é uma emoção mobilizadora. Ela tem a função de acionar em nós o nosso instinto de conservação diante de um perigo ou acionar em nós a nossa criatividade para encontrarmos soluções inteligentes e saudáveis diante de situações que nos colocam em risco, que nos machucam ou que nos desafiam. Então, a raiva, ela é uma emoção propulsora. A gente deveria se utilizar dela para encontrar soluções inteligentes para desafios, situações de risco ou perigo. Mas quando nós não temos essa habilidade emocional para lidar com essa emoção raiva, costuma surgir em nós o quê?
a agressividade ou a mágoa, que aí sim são negativas. E a mágoa, ela é uma emoção que ela costuma persistir no tempo. Aliás, ela é uma das variações emocionais que maior tem capacidade de persistir, de perdurar no tempo. Normalmente a gente fica feliz, daqui a pouco a gente está triste, daqui a pouco a gente está com medo, enfim, mas tudo passa. Mas a mágoa, ela costuma persistir em nossos corações. E é aí que mora o grande perigo, quando nós guardamos mágoa. E Paulo, na sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, ele disse: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o que Paulo quis dizer com isso? Irai-vos. Paulo sabia que a ira, que a raiva é uma emoção natural, comum no homem frente a uma ofensa. Então, na verdade, a gente deve irar-se, deve sentir raiva, mas a gente deve usar essa raiva de uma maneira positiva. A raiva é muito natural porque ela surge em questão de milésimos de segundos e a gente não tem como controlar essa emoção. Mas Paulo nos alertou: irai-vos e não pequeis. E o que ele quis dizer com isso? Não transforme a sua ira em agressividade, porque todos nós sabemos que a agressividade não é algo bom, porque violência gera violência. E Paulo ainda complementou: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele quis dizer com isso? Não guarde a mágoa além do sol se pôr, figuradamente, claro. Mas não deixe que esse sentimento, a mágoa, faça morada em seu coração. Existe um filme bem antigo, não sei se vocês se lembram, chamado Dormindo com o Inimigo. É um filme com a Julia Roberts, ele é de 91 e conta a história de um casal que aparentemente vivia uma vida feliz e harmoniosa, mas na verdade a esposa, apanhava regularmente do marido. Eu não estou recomendando o filme, tá bom? É só uma analogia com o título do filme e com o contexto do filme. Porque quando nós guardamos mágoa, é exatamente o que acontece conosco. Nós estamos dormindo com o inimigo. E os nossos maiores inimigos, eles não estão lá fora. Os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. E a mágoa, meus irmãos, é um deles. Existem várias frases falando sobre mágoa, E uma delas diz assim, que a mágoa é uma brasa que colocamos em nossas mãos para atirar no inimigo. Mas, enquanto seguramos a brasa, nós queimamos a nossa mão. E a outra frase muito conhecida, é que a mágoa é um veneno que nós tomamos com a intenção de matar o nosso inimigo. E essas duas frases representam grandes verdades, porque se nós não nos livrarmos da mágoa o mais rápido possível, isso poderá trazer consequências desastrosas em nossas vidas. Quando nós guardamos mágoa, nós estamos nos aprisionando voluntariamente à dor e ao ofensor. O ofensor, como dissemos, muitas vezes nem sabe que nos magoou ou nem se lembra mais que nos magoou, mas nós passamos muitas vezes meses,
anos, às vezes uma vida inteira, sentindo aquela dor, aquela mágoa e nos ferindo, nos machucando. E ele nem se lembra, né? E nos ligamos a essa dor supostamente causada pelo nosso ofensor. E por que supostamente? Porque ninguém tem a capacidade de nos causar dor. A dor, ela é uma opção nossa, o sofrimento é uma opção nossa. Quando nós sentimos isso, nós estamos dando o poder ao outro de nos magoar, de nos machucar. Nós temos a opção de não aceitar isso. E aí, o que acontece? Nós nos tornamos algozes impiedosos de nós mesmos, não do outro. Joana de Ângeles, ela nos diz que a mágoa é lixo mental. E realmente nós cuidamos da nossa casa, nós deixamos a nossa casa organizada, arrumada, nós cuidamos do nosso corpo, tomamos banho, nos arrumamos, nos perfumamos, muitos fazem exercícios, cuidamos do nosso carro, lavamos, polimos, mas nós não nos preocupamos com esse lixo mental, que tem a capacidade de prejudicar o nosso corpo físico. Quando nós ruminamos acontecimentos antigos, nós trazemos ele para o nosso presente e nós, como o próprio nome diz, nós nos ressentimos de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento causado no momento da ofensa. E isso, com o passar do tempo, nós vamos sentindo, nós vamos jogando em nosso organismo substâncias que prejudicam o nosso organismo e no futuro poderão ocasionar doenças, distúrbios. Inclusive o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, ele nos diz que se nós não corrigirmos essa postura de mágoa, exercendo a misericórdia através do perdão, isso, o ressentimento e a mágoa vai gerando disfuncionalidades em nós até a manifestação de doenças orgânicas e mentais. Mas nós nos apegamos à mágoa, porque nós temos a impressão que se perdoarmos o nosso ofensor, nós estaremos isentando esse ofensor de toda a culpa pela dor que ele nos fez passar, sofrer. Mas nós nos esquecemos que cada um colhe o que planta. Se ele realmente agiu de forma errada, se ele realmente é responsável por essa dor, por esse sofrimento, um dia essa pessoa, esse ofensor, irá prestar contas no tribunal da sua própria consciência. Então, o nosso perdão não liberta o outro de toda a responsabilidade do que ele praticou. O nosso perdão nos liberta. Então, nós não precisamos nos preocupar em fazer justiça com as próprias mãos ou cuidar para que a justiça seja feita. Nós devemos confiar nas leis de Deus, que são sábias, são justas e são eternas e imutáveis. Apesar de ser algo ruim, a mágoa ela tem algumas funções positivas, basta querermos enxergar. E a primeira função positiva da mágoa é nos mostrar algo sobre nós que está difícil de aceitar, que é o nosso orgulho.
Porque se o outro falou alguma verdade sobre nós e isso nos magoou, nós não deveríamos nos preocupar, porque é verdade. E se ele não falou uma verdade, se ele falou uma mentira, nós também não deveríamos nos magoar, porque é mentira. Então, o que está em jogo nisso tudo é o nosso orgulho. E realmente, muitas vezes, nós nos ofendemos, nós nos magoamos, porque nos dizem verdades sobre nós. Então, precisamos trabalhar o nosso orgulho. Na verdade, não existe mágoa sem orgulho. E uma outra situação é assim, quando a gente diz que perdoou alguém, mas na verdade a gente está mascarando uma suposta bondade da nossa parte, porque a gente costuma dizer assim, eu perdoo, mas eu não frequento o mesmo ambiente que ele. Eu perdoo, mas eu não consigo nem ouvir a voz dele. Eu perdoo, mas que ele não me apronte mais nada. Será que isso realmente é perdão? Será que isso é misericórdia? Porque a misericórdia é solidariedade, é indulgência, é compreensão. Então, precisamos analisar bem essa questão do orgulho envolvido na mágoa. E uma outra função da mágoa é fazer com que a gente diminua as nossas expectativas em relação ao outro. Porque muitas vezes nós fantasiamos, imaginamos as pessoas ao nosso redor de uma forma que elas não são. Então nós fantasiamos o nosso namorado, nós fantasiamos o nosso marido, os nossos filhos, os colegas do trabalho, do centro espírita, palestrante, né? E aí, quando essas pessoas nos decepcionam, o que acontece? Nós nos magoamos. Mas nós precisamos nos conscientizar que cada um é o que é, que cada um possui as suas qualidades, os seus defeitos, assim como nós. Todos nós estamos nesse caminho de aprendizado, cometemos enganos, cometemos erros, equívocos, e um dia precisaremos da compreensão do nosso próximo também. Quando uma criança chega pra gente e nos fala alguma coisa que a gente não gosta, fala que a gente, sei lá, qualquer coisa da gente, ou nos chuta, a gente se magoa? É uma criança, né? A gente pensa assim, é uma criança. E é exatamente assim que a gente deveria pensar de quem nos magoa, de quem nos ofende. É uma criança espiritual, é um espírito em evolução, em aprendizado, assim como nós. E um dia todos nós despertaremos, acordaremos, mas cada um no seu tempo. Então, ao invés de nós nos envenenarmos com a mágoa, nós deveríamos relevar. Mas nós nos magoamos e guardamos essa mágoa por muito tempo. E a gente não percebe que quando a gente se magoa, é como se nós tirássemos uma foto daquela pessoa naquele momento em que ela nos ofendeu e guardássemos essa foto por muito tempo e depois de muito tempo nós imaginássemos que a pessoa está exatamente da mesma forma de quando nós tiramos aquela foto. Só que as pessoas mudam, as pessoas crescem, as pessoas aprendem com as experiências. Então, nós temos que dar uma chance para essa pessoa. E aí a gente tem que praticar o perdão, praticar a misericórdia. Que praticando o perdão e a misericórdia, nós estamos praticando o alto amor.
porque nós estamos nos libertando, jogando fora todo aquele lixo emocional que foi depositado em nós e nós optamos por carregar conosco. Jesus, em Mateus, no capítulo 5, versículo 7, ele nos disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E como André Luiz nos falou, que já dissemos, quando nós perdoamos, nós estamos evitando a instalação de doenças em nós. Então, realmente estamos praticando o auto-amor e estamos nos libertando. E Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22, ele fez a célebre pergunta para Jesus, né? Ele disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu terei que perdoar? Ele disse: até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E quando Jesus respondeu isso, ele fez alusão ao Antigo Testamento. E aqui vai uma curiosidade, porque no Antigo Testamento, no livro Gênesis, no capítulo 4, é contada a história de Caim, que matou Abel. E Deus chega para Caim e diz que quem matasse Caim seria castigado 7 vezes. E nesse mesmo capítulo, um outro personagem, ele matou um homem e um jovem. E esse personagem chamava-se Lameque. E ele aumenta a pena de 7 vezes, ele diz: eu serei castigado 70 vezes 7 vezes, por ter matado um homem e um jovem. Então, por isso Pedro no início concluiu que 7 vezes era o máximo da punição para Caim, então 7 vezes seria o máximo do perdão. Mas Jesus, levando em consideração que Lameque aumentou a pena para 70 vezes 7 vezes, Jesus também aumenta o perdão para 70 vezes 7 vezes, significando que nós devemos perdoar sempre. E eu vou contar a história rapidamente aqui, que é um grande exemplo de perdão de Nelson Mandela, que foi um líder, ele foi um rebelde, né, que atuou pacificamente contra o regime de segregação racial na África do Sul. E ele pagou por suas ideias de justiça com 27 anos de prisão. Ele ficou preso por 27 anos. E depois disso, quando ele foi solto, ele conseguiu conquistar o Prêmio Nobel da Paz e ele foi o presidente da África do Sul de 94 até 99. E como que ele conseguiu desenvolver esse trabalho, né, de paz depois de tanto tempo preso, né? Imagine a revolta que deveria ter no coração desse homem, né? E ele conta que quando ele saiu da prisão, ele realmente sentia muita raiva pelo ocorrido. Mas ele ouviu uma voz do alto que disse para ele assim: Nelson, enquanto você estava na prisão, eras livre. Agora que és livre, não se torne o seu prisioneiro através da mágoa. E ele raciocinou, e ele refletiu, e ele resolveu deixar para lá toda aquela amargura que ele sentia, e ele conseguiu construir essa paz durante todo esse período, né, que ele recebeu o Prêmio Nobel e depois foi presidente da África do Sul.
E ele ainda falou uma frase muito importante. Ele disse assim, que o perdão liberta a alma e afasta o medo. E é por isso que o perdão é uma arma tão poderosa. E o nosso Chico, ele também fala que só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. Todo o resto é perda de tempo, é perda de vida. E só quem tem muito amor no coração consegue realmente perdoar o seu irmão. E a gente também tem a história de Joana de Cusa, que na época de Jesus, ela se converteu aos seus ensinamentos e depois de muitos anos, ela foi presa junto com o seu filho e ela estava amarrada, para ser queimada, e um dos seus verdugos chegou para ela e perguntou: foi só isso que o teu mestre ensinou-te a fazer? Ensinou-te somente a morrer? E ela olhou com muito amor para esse homem e disse: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Então, meus irmãos, que possamos pensar em tudo isso que foi dito nessa tarde, lembrando da canção do perdão, que nos diz: perdoa quem te ofende e calunia, esquece todo o mal e encontrarás alegria. Lembremos também das palavras de Paulo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Guardar mágoa é permitir que o inimigo faça morada em nossos corações. É lixo mental que prejudica, que adoece o nosso corpo físico e a nossa mente. Então, que possamos aproveitar todas as situações que nós julgamos ofensivas para nos analisar por que estamos nos ofendendo, tentar aprender com essa situação, tentar crescer com essa situação. Lembrando que perdão é misericórdia ao outro e a nós mesmos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O perdão, meus irmãos, nos liberta. E para finalizar, eu trago uma mensagem. Comecei com uma mensagem, vou terminar com uma mensagem do Espírito Simeão, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 14, Perdão das ofensas. Simeão nos diz: espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Esquecei o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho, que caminho? Da verdade, do amor, não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir, de os limpar de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu irmão. Então, que todos nós possamos encostar
as nossas cabeças nos nossos travesseiros e ter uma noite tranquila de sono. Muito obrigada e muita paz a cada um de nós.